Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos começar então a trabalhar com o microcontrolador. Vamos utilizar nessa sequência o microcontrolador HCS08, que é um processador da Freescale, e também vamos aprender nesse módulo a como trabalhar com a programação em Assembly. Esse processador ele é escolhido principalmente porque ele foi um dos mais utilizados em termos de sistemas embarcados, tá? Ele era original feito pela Motorola, e depois a Motorola foi repassando esse projeto, foi repassando essa parte da empresa que trabalha com esse microcontrolador, foi repassando a várias outras empresas. Hoje está em posse da Freescale e daqui a pouco pode estar em posse de outra empresa, porque uma vai comprando a outra, né? E o mercado usou muito esse microcontrolador, ele é uma família de microcontroladores, né? A gente chama de família porque a parte do microcontrolador, o microprocessador que tem dentro do microcontrolador, ele é todo igual, né? Então, o microcontrolador ele agrega um monte de periféricos em torno do microprocessador, agrega memória e várias outras coisas, de forma que no microcontrolador tu tem praticamente um computador inteiro dentro de um chip. Ali tu tem clock, memória, tem a memória fixa, pinos de entrada e saída, gerador de PWM, timers, tudo rodando em paralelo. E dentro de um chip só tu tem um computador inteiro com baixo custo. Então, com baixo custo, estamos falando de menos de $1 e algumas, talvez uma dezena de dólares, tu tem um computador inteiro, tá? E muito usado, então, onde tu precisa de uma aplicação que tenha baixo custo e que não precisa de um desempenho que nem um Pentium, por exemplo. E tu vai ter também um sistema com baixo consumo de energia, o que é muito importante, por exemplo, quando vai ter um sistema ligado a uma bateria e tu não pode ter o teu processador consumindo essa bateria de uma forma muito rápida. E aí, então, tu tem que ter uma coisa que não consome muita energia, tá? Algumas características, então, dentro dessa família, e aqui estou pegando os processadores mais antigos, tinha então a CPU com frequência de até 8 MHz, 64K de memória, e essa memória é endereçável para memória de programa, dados periféricos, tá? Então, é um endereçamento único, onde dentro dele, conforme o que tu acessar como se fosse uma memória, na verdade, tu está acessando uma parte do teu computador, que pode ser tanto memória, pode ser pino, pode ser um registrador. Para ele, tudo é tratado como se fosse memória. Aí tem vários modos de baixo consumo e um código objeto com toda a família do outro processador anterior, que era o AIM68HC05. Nós vamos trabalhar então com o HC08 e ele já é compatível com uma outra família, ou seja, o que a gente aprende aqui em termos de programação vai valer também para outra família, né? Ou seja, o conhecimento fica um pouco expandido. Algumas características desse processador, então, desse microcontrolador, ele tem um registrador de 16 bits para stack pointer, com instrução de manipulação de pilha. Então, para te poder acessar todo o teu endereçamento, ele vai trabalhar então com 16 bits, né, para dar 64 KB de acesso de memória. 16 bits, escreve aí esses 16K de forma tranquila. Mas ele é um processador de 8 bits. Tá? Ou seja, os dados que ele vai trabalhar são com 8 bits. Ele tem outro registrador, que é um registrador de índice, que eles chamam, tá? Com manipulação de byte alto e baixo, porque isso aqui vai ser bastante útil quando a gente vai trabalhar com multiplicação e divisão, porque sempre que tu multiplica dois dados de 8 bits, acaba tendo um dado de 16 bits, né? E tem que ter como salvar isso. E até para fazer endereçamento, a gente vai precisar utilizar um registrador auxiliar, tá? Ele tem 16 modos de endereçamento, logo nós vamos ver alguns desses modos. Ele permite também movimentação de dados da memória para a memória sem utilizar acumulador. Isso aqui é uma característica que, por exemplo, não vê em alguns outros processadores. Geralmente, os microcontroladores, esses processadores, eles têm a capacidade de mover dados para memória, memória para acumulador e de acumulador para memória. Nunca de memória para memória. Não é todo processador que consegue fazer isso. Tá?
Ele também tem um multiplicador por hardware, de 8 bits por 8 bits, e divisão de 16 bits por 8. E também não é todo o hardware que tem. Tem instruções avançadas para manipulação de dados, também na forma em BCD. Às vezes é útil, quer escrever em display de 7 segmentos, ou alguma outra forma, assim, pode trabalhar com isso. Bom, para quem nunca está acostumado a trabalhar com microcontrolador, e principalmente quando a gente vai trabalhar com programação em Assembler, programação de baixo nível, todas as manipulações de dados, operações que tu vai fazer, são sempre trabalhadas com os acumuladores. Tu pega um MIPS, por exemplo, o processador tem 32 acumuladores. Tu pega alguns outros, como é o caso desse, tem um acumulador só. Ou seja, tudo que tu vai fazer exatamente com um registrador só, chamado de acumulador aqui, chamado de A. Tu vai ter um auxiliar, que é esse índice aqui, que tem um registrador de 16 bits, que ele tem a parte alta, o H, e a parte baixa, que ele chama de X. Tá? Mas a maior parte, vamos dizer assim, 90% das suas instruções, tu vai realizar com o acumulador. Ou seja, se tu quer somar um número, tu vai somar um número com o acumulador. E o resultado volta para o acumulador. Aí depois, se tu quiser salvar isso numa memória, tu pode. Mas a operação em si ela é feita com o acumulador. Eu quero somar duas variáveis. Traz uma variável para o acumulador, soma o acumulador com a outra variável, a resposta fica no acumulador. Depois do acumulador tu salva em outro lugar, tá? Então sempre vai passar pelo acumulador. Para quem não está acostumado com isso, estranha um pouco, mas esse é o jeito que tem de fazer, tá? Tem o stack pointer, que é onde vai guardar o apontador da pilha, né? Ou seja, sempre que tu chama uma função, tu tem que pegar e salvar tuas variáveis para saber para onde tu vai retornar, né? Já que tu vai desviar, chamar uma função, tu vai desviar teu programa. E tu tem que saber para onde retornar. Então isso tudo é colocado numa pilha, e aí tem um stack pointer de 16 bits. Tu tem um program counter, que é o que vai contando e dizendo em que posição da linha de programa está o teu programa. E tu também tem um CCR, que é um registrador específico, né? Que tem alguns bits que são utilizados, que são importantes para saber. Tá? Esses bits, eles estão aqui denominados, tá? Vai desde o bit 0 até o bit 7. O primeiro é o bit do carry. Então eu quero saber, por exemplo, eu fiz uma soma de dois números, quero ver se deu overflow ou não. Para saber se deu overflow, o bit carry ele vai indicar cada vez que tu faz uma operação e a soma extrapola 8 bits, tu tem um overflow. E isso aqui vai sinalizar nesse bit aqui. Então tu tem que testar dentro do CCR se o bit 0 deu overflow ou não. Outra coisa que é bastante útil quando trabalha com microcontrolador é tu saber se o resultado da última operação deu zero ou não. Então você pega um número, subtrai de outro, se o resultado deu zero, esse bit aqui indica. Ele vai para 1, né? Quer dizer que, ok, a última operação deu resultado zero. Tá? Tem um bit aqui para dizer se o número, o resultado deu negativo. Tem um bit que é a máscara de interrupções, ou seja, se eu quero que hajam interrupções no microcontrolador, eu tenho que habilitar aqui. Por padrão já vem desabilitado, ou seja, eu não permito que haja interrupções. Tem o overflow do half carry, tá? Então que é quando tu vai operar com 1 byte, a gente chama de 8 bits 1 byte, você já deve saber disso, essa altura do campeonato. E quando tu divide 1 byte em 2, tu fica com 2 nibbles. Do bit 0 a 13 é um nibble, do bit 4 ao 7 é um nibble. E quando tu tem uma operação e tu vai somar 2 nibbles e dá um overflow, eles chamam de overflow, ou transbordo, de half carry. Tá? Então quer dizer que se tu fez uma operação de 4 bits com 4 bits e deu overflow, ele vai marcar nesse bit aqui. Tá? E aqui então o overflow, o último bit, bit 7, é o transbordo de operações aritméticas com sinal. Tá? Então se está operando com sinal e deu overflow, ele vai marcar aqui. Muito bem. Alguns modos de endereçamento, então, que a gente fala que ele tem 16 modos, né? Então, por exemplo, tem um modo de endereçamento que eles chamam inerente. Então tem uma instrução chamada DECA, que é decrementa o acumulador. Então, tu quer fazer o acumulador igual ao acumulador menos 1, vai chamar essa instrução, DECA, decrementa o acumulador. Tá? Eu posso trabalhar também com o imediato, por exemplo. Eu quero carregar o acumulador com o número, e aqui eu estou dizendo que é um número 20 em hexa. Como é que eu sei isso? Já aí a gente já vai aprendendo um pouco
que é a nossa nomenclatura. Sempre que eu tenho esse sustenido aqui na frente, quer dizer que é um número. Tá? Então, se, por exemplo, aqui eu estou carregando no acumulador, LDA significa carrega no acumulador. Isso aqui eu estou carregando um número, isso aqui eu estou carregando um endereço de memória. Como é que eu sei? Aqui tem um sustenido, dizendo que é uma constante, e aqui não tem sustenido, então é um endereço de memória. Como tem um dólar na frente, eu sei que eu estou me referindo a esse número 20 que está expresso na forma de hexa. Então, carrega na memória, carrega no acumulador o número 20 em hexa. Aqui, carrega no acumulador o número o endereço de memória 40 em hexa. Aqui é chamado de direto, porque eu estou trabalhando com 8 bits, que é o mesmo tamanho do nosso processador, né? O número de bits do nosso processador, que é de 8 bits. E aqui eu estou estendido, por quê? Porque eu estou trabalhando com um número de 16 bits num processador de 8 bits, tá? Então ele tem essa outra funcionalidade aí também. E aí eu tenho um monte de instruções, e isso a gente vai aprender durante o decorrer da disciplina. Por exemplo, carrega no acumulador, carrega no X, salva o acumulador, salva o X, e assim por diante. Isso aqui é só para movimentação de dados, tá? Tem também instruções aritméticas, por exemplo, soma, soma com carry, subtrai, subtrai com carry, multiplica, divide. Instruções lógicas como AND, OR, exclusive OR, complemento e assim por diante. Isso aqui agora, depois que a gente começar a trabalhar na programação em si, a gente vai ver como é que a gente vai usar isso aqui, tá? Outra para manipulação de dados, como incrementa o acumulador, incrementa x, incrementa uma variável, decrementa o acumulador, decrementa x, decrementa uma variável, clear, clear acumulador. Então vai ter um monte de instruções. Tá, professor, mas como é que eu vou saber esse monte de instruções? Bom, um pouco vocês vão ter que decorar. E o outro resto a gente vai pegar o mata-burro. O mata-burro que eu chamo é o nosso manual o datasheet, né, do fabricante, onde ele pega cada uma das instruções e explica ponto a ponto. Chama de mata-burro porque, na medida que a gente vai ficando inteligente, o burro vai morrendo, né? Então, realmente é o nosso mata-burro. A gente vai lendo, vai ficando esperto e vai aprendendo um pouco mais sobre esse processador aí, tá? Existem alguns modos que é interessante, que ele tem os modos de baixo consumo, que é, por exemplo, os modos wait e stop. Cada um deles tem algumas características, né? Por exemplo, se eu vou chamar o modo wait, eu vou estar habilitando as interrupções, vou desabilitar somente o clock da CPU, ou seja, os periféricos vão continuar trabalhando, como os timers e todas as outras coisas, conversão analógico digital, tudo vai continuar trabalhando. Desperta a CPU com interrupção, reset ou break. E aí uma corrente típica é 50% da corrente de execução, tá? Ou seja, corta pela metade o consumo de energia. Tá? E também os periféricos podem ser desabilitados individualmente para reduzir cada vez mais o consumo. E tem o modo stop, que ele habilita interrupções externas somente, ou seja, para tudo. Desabilita o clock da CPU e dos periféricos. E vai despertar a CPU com interrupção, reset ou break após tempo de estabilização do oscilador. Tá? Aí a corrente já cai para 1 micro, 3 microamperes. Isso aqui é bastante útil, por exemplo, assim, ó. Vamos pegar um sistema, vamos dizer que a gente está trabalhando no sistema de um alarme. Nós estamos falando de um processador aqui que tem 8 milhões de instruções por segundo. Eu não preciso, por exemplo, vou checar lá se a janela foi arrombada. Ah, foi arrombada a janela? Não. Eu não preciso no próximo microsegundo testar de novo, né? Eu posso testar daqui meio segundo, ou daqui 1 segundo, ver se a janela foi arrebentada ou não. E isso para o processador são 8 milhões de clocks. E eu não preciso ficar perguntando assim, ó, a janela foi arrombada? Não. A janela foi arrombada? Não. E fazer isso a cada microsegundo ou menos do que isso, né? Eu posso fazer, e aí para economizar energia, eu mando o processador dormir. E ele praticamente para de trabalhar, para de consumir energia, e quando der o tempo que eu quero, que eu vou definir lá, 1 segundo, meio segundo, aí ele acorda, verifica se a janela está arrombada ou se o carro foi arrombado. Se não foi, ele volta a dormir. Se ele foi, ele dispara alarme, né? Dispara buzina, alguma coisa assim, certo? E isso faz com que tu não precise gastar muita energia. Tu gasta a energia comparado se eu vou fazer isso a cada vez 1 por segundo, ou se eu vou fazer isso a cada, sei lá, 10 microsegundos, dá uma diferença de 100 mil vezes, né?
Então, esses modos de baixo consumo servem para isso. O processamento de exceções ele tem um módulo específico para tratar os reset, né? Então, ele tem várias fontes de reset. Por exemplo, ele tem o módulo Power on Reset, que é muito útil. Ou seja, quando tu ligar ele na energia, ele já dá um reset e já sai funcionando. Tá? Se tu está com tudo configurado certinho, na medida que a alimentação dele ocorre, ligou lá 25 volts nele, ele sai funcionando. Ele reseta como se tivesse um computador, ligou na tomada e sai funcionando direto. Tá? Ele tem um reset externo, ou seja, um pino, óbvio, que se um dia tu quer apertar um botão e reiniciar, é muito útil. Ele tem um módulo copy, esse módulo copy eu vou explicar para vocês diversas vezes, muita gente ainda não vai entender. Tá? Copy significa Computer Operating Properly. Muita gente em outros processadores chamam isso aqui de watchdog também, o cão de guarda. Que é o seguinte, esse módulo ele serve para ver se tu está fazendo o que tu tem que fazer. Se o teu programa está rodando certinho. Vamos dizer que tu está com um alarme configurado e por algum erro lá no teu código, o teu alarme, tu vai lá e fica num loop infinito, tu não sai, ou seja, tu para de ter a função de alarme, certo? Ou seja, tu entrou, deu alguma coisa, tu chamou, ficou lá, ficou no loop infinito no teu programa, e tu não tem display, tu não tem uma tela, tu não tem nada, tu não sabe se está funcionando ou não. Então esse módulo copy, ele faz o seguinte, ele tem um tempo, um timer, que se ele chegar lá no fim do timer e tu não disser para ele tá tudo bem, ele vai resetar o teu processador. Então vamos dizer que tu diz assim, eu quero um timer de 2 segundos de copy. Então, quando tu vai testar o alarme, tu vai testar o alarme e vai dizer, ok, tá tudo bem, copy tá tudo bem, não reseta. Aí ele volta a contar de novo. Se chegar em 2 segundos e ninguém disser tá tudo bem, ele vai pensar que tu caiu no loop infinito e tu não fez o que tinha que ter feito, e ele vai resetar o processador. Tá? Então, é um módulo bastante útil, muita gente utiliza, não, é uma ferramenta indispensável para um programa bem feito. Tá? O módulo de baixa tensão, ele para evitar que dê algum problema, se ele detecta que tem uma baixa tensão na alimentação, ele reseta o processador, né? Ele desliga e só volta a ligar de um certo nível, né? É uma proteção. Opcode legal quer dizer que se tu executar uma instrução que não existe ou que faz alguma coisa, ele reseta. E se tu também mandar ir para um endereço que não pode, ele também vai resetar. Tá? Então ele vai resetar, vai lá para o último endereço de memória, e lá no último endereço de memória tu vai mandar onde inicia o teu programa. Né? Então nesse último endereço de memória, que é lá no endereço FFFE, até FFFF, esse endereço aqui, lá a gente vai dizer, olha, quando chegar nesse endereço, vai lá na rotina principal. Então, qualquer fonte dessas, ele vem lá e pergunta para onde tem que ir. E a gente diz, olha, vai lá, executa teu programa lá do início. Aqui está mais ou menos uma simplificação, um esquemático aqui, né, da arquitetura. Então, eu tenho o quê? Uma CPU final 08, né, CPU HC08, tenho memória RAM, eu tenho módulos de timer, tenho pinos de entrada e saída. Esses pinos eu vou tanto entrar com um sinal digital, ou seja, 01, eu posso entrar com sinais analógicos digitais e usar um conversor analógico que ele tem, ou seja, se eu tenho lá uma tensão, uma temperatura, eu posso usar ela de forma analógica, transformar ela para digital e trabalhar. Então, além de eu ter memória RAM, eu também tenho uma memória flash ROM que serve exatamente para eu poder trabalhar e gravar meus programas. Depois tem o modo de interrupção, de reset, de proteção, o copy, tem um oscilador, ele tem um clock interno. Quer dizer que era um chip mesmo, era um chip só. Às vezes eu não preciso nem colocar um oscilador externo, nada. Só liga a alimentação, sai funcionando. É um computador inteiro num chip, tá? Conforme os elementos, todos eles aqui são chamados de família, por quê? Conforme o final, aqui eles têm características diferentes. Tem uns que têm mais memória, tem uns que têm mais conversor AD, tem uns que têm mais pinos e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, o MC68HC908QT2 é um processador que tem 9 pinos. 8 pinos, desculpe. Pino 8 é o terra, pino 1 é o VDD, a alimentação. Aí depois eu tenho pino A, porta A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Ou seja, eu tenho 6 pinos aí para eu poder trabalhar.
Cada pino, ou eu trabalho ele como se fosse digital, trabalho ele como se fosse um conversor analógico digital, uma interrupção de teclado, que eles chamam. Quero usar um pino do R7, eu tenho que ligar aqui. Quero usar um clock externo, eu tenho que usar no OSC 1 e 2. E aí cada pino eu vou ter que escolher a função que eu quero que tenha. Obviamente isso aqui é uma versão bastante limitada, bastante barata. De repente o cara quer lá fazer alguma coisa, piscar um LED ou fazer um sistema de comunicação, seja lá o que for fazer, e não precisa de muitos pinos, está aqui uma versão bem barata e ocupando pouco espaço, né? Aqui dá algumas características, quantos bytes tem de memória flash, quantos tem de memória RAM. É pouca, né? 128 bytes de memória RAM, ou seja, não posso, nesse caso aqui, não posso ter mais do que 128 variáveis, né? É isso aí. Aqui ele dá uma ideia de como é que é o mapa da memória, né? Então a tua memória vai desde o endereço 0000 até FFFF. Então aqui eu tenho os registradores periféricos, depois tem memória RAM, tem memória ROM, memória flash, enfim, cada coisa que tem seu endereço. Conforme a gente for programar depois, a gente vai entrar um pouquinho mais em alguns detalhes disso aqui, tá? Alguma característica, por exemplo, não tem banco de memória, quem trabalha com o PIC, por exemplo, tem que sempre ter esse cuidado, né? O PIC da microchip. O cara tem que escolher estar no banco, se tu guardar quer acessar uma variável, e tu tem bancos específicos. Então, por exemplo, quero acessar a variável 03. Se tu está no banco 0 é uma coisa, se está no banco 1 tem outro valor. É como se fossem memórias separadas, né? Aqui não, aqui é tudo uma memória só, tá? Esse processador também ele tem um módulo oscilador e tem 4 fontes de clock, né? Tem um clock interno, que é uma frequência de 12,8 MHz, com tolerância que é 0,25, é 0,25, tá? Não é 25%, é 0,25. Também posso usar um clock externo, tá? Posso usar um RC externo, ou seja, só geralmente a gente coloca um resistor para gerar um clock numa frequência diferente. Ou posso usar o mesmo clock externo, um cristal externo, né? Que é aqueles com 2 pinos e 2 capacitores. E aí tu faz o teu clock, teu oscilador externo funcionar. Tá? Isso aí é caso tu queira ter uma frequência diferente dessa do interno, senão tu vai usar o interno, né? Ah, eu quero um processador bem lento para não gastar energia. Então tá, bota um RC externo e vai resolver o teu problema. O manual aí, o manual de referência, que eu chamo da Bíblia, né? A Bíblia do programador, a gente vai sempre ter isso aqui. Onde é que vai estar esse manual, professor? Você pode baixar lá na página da Freescale, ou então eu vou colocar ali no site do Moodle e vocês podem baixar também. Isso aqui vocês vão ter que baixar e vão ter que aprender a usar. Vocês não vão conseguir programar sem ter isso aqui na mão, tá? Depois nós vamos ver certinho como é que isso funciona. Então aqui ele vai começar a dar algumas instruções, por exemplo. Esse processador que eu quero trabalhar com vocês, é o HCS08, ele é um processador um pouquinho melhor que aqueles que eu tinha mostrado antes para vocês. Então ele tem um clock de até 50 MHz, trabalha de 3.6 até 2.1 volts, e 20 MHz com 2.1 até 1.8 volts. Quanto menor a tensão, menos energia tu gasta, né? E aí, quando tu baixa a tensão, tu também é obrigado a baixar a frequência da operação. Tem chip, a memória dentro do chip, tá? Então eu tenho RAM e ROM. Eu tenho os modos de proteção de energia, tenho os periféricos, eu tenho conversor analógico digital, tenho comunicação SCI, SPI, né? Tenho comparadores analógicos, tenho comunicação I2C, tenho timer, tenho PWM, tenho clock real RTC, as fontes de clock é as mesmas que a gente já tinha visto antes, né? Aqui tem 70 pinos de entrada e saída, tá? É bastante pinos, tá? É várias portas de entrada. Isso dá para fazer bastante coisa, tá? Aqui lá no manual ele mostra um pouquinho melhor, aqui já numa forma de como o fabricante enxerga, né? Então ele tem assim, ó, uma parte da CPU, onde eu tenho o processador propriamente dito, e tem a parte aqui de programação e depuração. Depois eu tenho parte do sistema de controle, né? POP, interrupções, etc. Eu tenho a memória flash, aqui é onde vai poder gravar o teu código do programa. Aqui a memória RAM do usuário, que é onde vai guardar as tuas variáveis dos teus programas. Aqui é o código do programa, aqui são as variáveis do programa. Tem um módulo chamado de debug,
ou seja, tu consegue em tempo real, tu conecta esse processador através do sistema de debug na tua USB, e aí tu vai executando o teu código e ele vai executando dentro do teu processador. É bem interessante, tá? Tu consegue abrir o teu programa, executar linha por linha o teu assembler e ele executa isso não de forma simulada, mas dentro do processador. É bastante útil. Tu tem um clock de tempo real, ou seja, tu não precisa ficar contando o tempo lá na CPU. Tu seta esse timer e só consulta o timer se deu o que tu quer ou não. Os pinos de entrada e saída, geralmente eles agrupam como portas. A gente vai chamar sempre de porte. Porte A, porte B, porte C, porte D. Então, por exemplo, a porta A tem 8 pinos. Porta A0 até o porta A7. Tá? E cada pino ele pode ter mais de uma função. Por exemplo, esse aqui ele vai trabalhar como conversor analógico digital pino 2, pino 3. Esse aqui pode ser o reset. Enfim, cada pino tu pode configurar ele de algum jeito. E a gente vai ver como a gente vai fazer isso depois na programação. Tá? Então, além de eu poder ler ele como um sinal digital entre 0 e 255, eu também posso trabalhar como timer, como comparador de analógico digital, posso usar como um clock, fonte de clock externo, mais timer, comunicação I2C, comparador analógico, mais timer, comunicação SCI, e assim por diante. Tem todo um monte de coisa. Algumas dessas nós vamos ver, não vamos aprender tudo, obviamente, porque o tempo é curto, né? Nós temos 15 encontros para ver isso aqui, né? Nossa disciplina é uma disciplina de 60 horas, 30 horas foram gastas ou empreendidas para a gente aprender VHDL, nos sobra 30 horas para a gente aprender Assembler nesse microcontrolador. Aqui está como é que é a cara do chip, né? Esse aqui é um chip um pouquinho maior, tem 80 pinos, e aí está a posição de cada um dos pinos do processador. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho que ligar o terra, aqui eu ligo a alimentação, aqui se eu quiser usar o conversor analógico digital com tensões diferentes, e aí tu vai procurar, esse aqui é o pino A2, esse aqui é o pino A3 e assim por diante, tá? Isso aqui vai depender de onde tu vai soldar esse chip na placa para te poder fazer as tuas comunicações. É isso que eu queria mostrar para vocês por enquanto, né? Apresentar esse processador e já logo na próxima aula a gente já vai começar a ver um pouquinho da programação dele, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima aula.